Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chapters and Bookends, ou CB. Aqui nós falamos sobre livros, literatura, leituras e assuntos afins. Bom, o vídeo de hoje é sobre uma leitura que eu fiz recentemente, bem rapidinha, questão assim de 24 horas. E é este livro aqui, 24 Horas na Vida de uma Mulher, de Stefan Zweig. Certo? Não sei se algum de vocês já conhece essa obra, tá? Esse foi o meu primeiro livro desse autor, que era um autor que eu já tinha bastante curiosidade. Eu já tinha visto outras pessoas conversarem aqui no YouTube sobre a obra do Stefan Zweig, e eu tinha bastante curiosidade, e há alguns meses atrás, eu estava dando um passeio por uma livraria, como acontece, né? E encontrei essa edição aqui da LPM Pocket, né? Bem pequenininha, e estava com preço bem tranquilo, né? Bem razoável. Então eu acabei adquirindo e a semana passada agora eu concluí uma outra leitura e estava olhando a minha estante e pensei, vou pegar esse aqui. Ele me chamou. Então foi a leitura escolhida da vez. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque foi uma leitura que eu gostei bastante. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse autor, sobre essa obra, né? E de repente, se vocês gostarem, também vocês acabam lendo esse livro. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o autor, o Stefan Zweig, tá? Ele foi um escritor austríaco, tá? Mas uma coisa interessante é que ele morou alguns anos aqui no Brasil, no final da sua vida. Ele veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro, mais especificamente, ali no final dos anos 30, e ele faleceu aqui no Brasil em 1942, junto com a sua esposa. Para falar bem a verdade, eles dois juntos tiraram as suas próprias vidas, certo? E na verdade por uma razão, como já se pode esperar, não é mesmo, de uma situação como essa, bastante trágica. Tá? Stefan Zweig era de origem judia, ele era judeu, né? E, bom, em 1942, vocês sabem, foi uma época ali durante o período do nazismo, né? E até aqui, no começo dessa minha edição, eles incluíram um trecho da carta de despedida que o Zweig deixou quando ele tirou a sua vida. E ele disse assim: antes de abandonar a vida por vontade própria e em plena lucidez, sinto necessidade de cumprir um último dever: agradecer profundamente ao Brasil, este maravilhoso país que me proporcionou, assim como ao meu trabalho, um descanso tão amigável e tão hospitaleiro. Um dia após o outro, aprendi a amá-lo mais e mais, e em nenhuma outra parte eu teria preferido construir uma nova existência, agora que o mundo da minha língua materna desapareceu para mim e que a minha pátria espiritual, a Europa, destruiu a si própria. Mas com mais de 60 anos, seria necessário ter forças extraordinárias para recomeçar totalmente a vida, e as minhas esgotaram-se devido aos longos anos de errância. Além disso, creio que vale mais pôr um fim a tempo e de cabeça erguida a uma existência na qual o trabalho intelectual sempre foi a alegria mais pura e a liberdade individual o bem supremo deste mundo. Saúdo todos os meus amigos. Que eles possam ver ainda a aurora após a longa noite. Eu sou por demais impaciente, parto antes deles. Bom, uma despedida realmente que diz tudo, não é mesmo? Então, ele viu o seu mundo, o seu lar, se ruindo à sua frente, né? Sem poder fazer nada. E, inclusive, ele morou por uns anos na Inglaterra, antes de vir para o Brasil, fugindo, claro, da perseguição aos judeus na Áustria, né? Quando o regime nazista se estabeleceu no país dele, de origem, certo? Então, claramente, uma pessoa que teve uma vida bastante complicada, né?
como muitas outras naquela época. Porém, durante esse tempo, ele produziu muitas obras que impactaram muito o mundo, inclusive em vida, né? Mas especialmente um pouco antes disso, ali nos anos 20 e nos anos 30, ele foi um autor muito reconhecido, ele ficou bem popular, as suas obras foram bastante traduzidas, tá? E ele ficou conhecido por algumas obras de ficção, como por exemplo, As 24 Horas na Vida de uma Mulher, mas também ele ficou conhecido por suas obras de não ficção. Ele escreveu bastante sobre figuras históricas de renome. Por exemplo, ele tem uma biografia da Maria Antonieta, certo? E ele também tem obras sobre autores muito conhecidos, como Dostoiévski, Balzac, Charles Dickens, entre outros, certo? E, a título de curiosidade, ele também tem um livro sobre o Brasil, que ele escreveu enquanto ele estava aqui. Se chama Brasil, um País do Futuro, e ele está disponível, tem uma edição disponível no Kindle Unlimited, se alguém tiver interesse, certo? Podem, e forem assinantes, né, do Kindle Unlimited, claro, vocês podem dar uma conferida, tá? Eu baixei pelo Kindle Unlimited o e-book e daqui a pouco, de repente, eu pego para ler. Bom, agora então que falamos um pouquinho sobre a vida do Zweig, certo? Vamos falar então sobre essa obra especificamente. Como o título mesmo diz, esse livro vai se constituir, né, na sua maioria, na história de 24 horas na vida de uma mulher, tá? Só que esse livro, ele vai ter, é uma novelinha, tá? Ele é bem curtinho, tá? É uma novela, alguns poderiam até chamar de conto, porque ele é bem curtinho. Esse aqui é a coleção 96 páginas, que é uma coleção da LPM que literalmente tem 96 páginas, incluindo as páginas de introdução sobre o autor aqui na frente, incluindo a parte toda aqui com os dados do cadastro do livro, né? Aqui, essa páginazinha aqui. E como vocês podem ver, a fonte também é bem grandinha, então é bem cômodo de ler esse livro, não é uma fonte pequena. Então é um livro bem curtinho mesmo, tá? E como é que ele vai se estruturar? A gente vai começar com o narrador, que é um homem, e ele está em uma viagem, ele está num hotel, e vai acontecer um evento gerador de rumores, de fofocas, nesse hotel, tá? Que é o seguinte, isso é bem o comecinho do livro, então não é spoiler, tá, gente? Mas eu também não sou muito ligada nessa questão de spoiler, eu tô tentando cuidar porque eu sei que tem gente que se incomoda, mas de modo geral eu não sou uma pessoa que me incomodo com spoiler. Mas eu vou tentar não falar muito também, porque é um livro muito curto, então é um pouco difícil de não revelar mais do que talvez vocês se sintam confortáveis sabendo através de um vídeo, né? Não quero estragar as surpresas também. Mas enfim, o que acontece é uma senhora que também está hospedada nesse hotel, né? Uma senhora casada, mãe de 2 filhas. Ela conhece um moço que aparece nesse hotel e em 24 horas ela acaba fugindo com esse rapaz, tá? E todo mundo fica chocado e começa a conversar, mas como assim, né? Como que em 24 horas uma mulher decide largar o seu marido, largar suas filhas, largar a família inteira, né? E fugir com um homem que ela acabou de conhecer, né? Será que eles já não se conheciam antes? Será que isso já não era um plano deles, que ele iria aparecer lá no hotel para eles poderem fugir, enfim. E nessa conversa, né, o nosso narrador, ele vai defender essa mulher, ele vai dizer, não, isso é possível sim, né, eu não julgo ela, enfim, e ele vai defender essa mulher. E uma senhora, também hospedada nesse hotel, uma senhora já com mais de 60 anos, vai fazer alguns questionamentos para ele, né, vai fazer, digamos, o advogado do diabo, não, mas é impossível defender uma
uma atitude dessas, você não acha totalmente imoral da parte dela ter feito isso, enfim, ela coloca várias perguntas para ele, meio que testando as águas com ele. E ele vai defendendo essa senhora, tá? Então, a partir disso, né, depois de fazer essas perguntas todas, essa senhora vai conversar com ele. Ela diz: Olha, eu tenho uma história que eu quero te contar. E eu te escolhi porque quando eu te ouvi defendendo a Madame Henriette, essa senhora que fugiu com o rapaz, eu senti que talvez você fosse, enfim, a pessoa certa para contar e eu preciso contar essa história e tirar isso, enfim, do peito, né? Então ela vai contar uma história que aconteceu anos atrás, quando ela tinha 40 e poucos anos, certo? Depois que ela virou viúva, das 24 horas da sua vida. 24 horas que foram muito marcantes na vida dela, em que uma série de questões acontecem, e a partir dessa história, desses eventos que ela relata, a gente consegue começar a pensar em algumas reflexões, né? A questão da culpa feminina, né? Porque ela vai passar o resto da vida dela, né? Até o ponto em que ela tá contando isso, se sentindo muito culpada, se sentindo muito envergonhada, né? Daquelas 24 horas. E aí a gente fica pensando, até pela nossa perspectiva de século XXI, a gente pensa, nossa, mas por que ela, né, fica se sentindo assim tão envergonhada, tão diminuída, né? Então a gente tem aí uma reflexão sobre culpa feminina, comportamento feminino, o papel da mulher, os direitos e as liberdades da mulher, né? E toda essa questão social que existe em torno da questão da vida da mulher. E a gente consegue fazer esse contraste, né? Essa reflexão sobre como que isso é visto agora, como que isso era visto na época, até que ponto que essas questões ainda existem e permeiam a nossa sociedade de hoje em dia. Também tem reflexões sobre uma necessidade de se sentir necessário, né? Então, essas 24 horas, ao meu ver, né, todos os eventos que acontecem são desencadeados muito por uma situação de ela estar de ela estar em um momento da sua vida em que os filhos já estão crescidos. Ela passou a ficar viúva, né? Então ela estava sozinha, ela estava solta. Ela não tinha mais quem precisasse dela. Então eu acho que essa personagem, assim como muitas outras pessoas, sentem uma necessidade de se sentirem necessários a alguém, né? Então, quando todos os eventos dessa obra que ela vai relatando se sucedem, a minha interpretação foi que tudo começou a partir disso. Ela estava se sentindo muito sozinha, muito solitária e muito desnecessária. Então, quando ela encontrou uma oportunidade de se tornar necessária a alguém, aquilo foi o que desencadeou todos os eventos que se seguiram, certo? E nisso traz também uma questão de propósito para a vida, né? Quando a gente precisa de um propósito para viver, a gente precisa sentir que a gente tem um motivo para estar vivo. Qual é o meu propósito nesse mundo? Para que eu sirvo? Por que eu faço as coisas que eu faço? Por que eu faço as escolhas que eu faço? Além disso, claro, a questão de impulsos e suas consequências, não é mesmo? Então a gente pode tirar aqui uma reflexão sobre o quanto que uma decisão tomada em um instante em que a gente pensa pouco pode ter consequências que a gente vai levar por muitos anos. Então ela toma uma decisão impulsiva atrás da outra, né, durante essas 24 horas. E essas escolhas assombram ela pelos próximos 20 e poucos anos da vida dela, até o momento em que ela está contando isso tudo para o nosso narrador. Então, é ali também uma questão de se pensar. E aí eu acho que também traz uma questão de auto-perdão, né? Porque ela passa tantos anos sendo assombrada por isso, porque ela também não consegue se perdoar por ter sido impulsiva e não consegue se perdoar por ter feito escolhas
que ela considera que foram erradas, né? E que foram em desacordo com a função dela, com a posição dela e talvez até com a imagem que ela própria construiu de si mesma na sua cabeça, né? A imagem que ela coloca para a sociedade, a sua persona perante a sociedade, que é muito intrínseca à identidade dela e que se vê, de certa forma, ameaçada pelas escolhas que ela fez durante 24 horas. Então, aí nós temos também alguns pontos a considerar. E uma questão bem interessante, assim, agora sobre a história em si, né? Como eu disse, ela é uma estrutura de uma história dentro de outra história, né? Porque nós temos a história dessa senhora, que é, digamos, a nossa história principal, tanto que é o que dá o título ao livro, né? Mas essa história é contada ao leitor, nós, através de um outro narrador. Então, a gente tem a história do nosso narrador, que está nesse hotel, e aí acontece esse incidente, e aí essa senhora vem contar a história dela. Então, é a história da senhora dentro da história do nosso narrador, tá? E isso traz também alguma questão ali de estrutura narrativa, da questão de confiabilidade do narrador, não é mesmo? A gente pode confiar nesse narrador ou não pode confiar nesse narrador, certo? Até que ponto essa senhora está sendo 100% honesta, como ela diz várias vezes que ela está sendo e que ela precisa ser, né? Ela realmente está sendo 100% honesta? Não só com o narrador, mas especialmente consigo mesma. Ela está sendo 100% honesta consigo mesma, né? Então a gente pode ali questionar a honestidade, a veracidade de vários pontos que ela coloca enquanto ela vai contando a história dela, né? Ela é uma narradora confiável? Fica para cada leitor tomar essa decisão, não é mesmo? E além disso, a gente tem uma segunda camada, que é, além de ela estar narrando, a gente está ouvindo, ou no caso a gente está lendo o relato que alguém fez de um relato. Então a gente além é como um telefone sem fio, né? A senhora contou para o nosso narrador, que agora conta para a gente. Até que ponto que tudo foi realmente fielmente recontado, né? Então temos aí algumas camadas aí narrativas a se considerar em termos de confiabilidade de narrador e da veracidade e acuracidade, né, a precisão da narrativa e da história sendo contada, certo? Enfim, de modo geral, eu gostei bastante do livro. Como vocês puderam ver, eu pude pensar sobre muitas coisas enquanto eu estava lendo. Foi uma obra que, apesar de ser bem curtinha, ela tem muito pano para manga, né? Ela dá muitos pontos aí para a gente refletir. Então, ainda que tenha sido uma leitura rápida, ela é uma leitura que ela se prolonga na nossa mente. Porque mesmo depois de ter terminado e ter engatado uma leitura seguinte, nos momentos em que eu não estava lendo nada, com frequência a minha cabeça continua, inclusive, voltando para essa história e para esses pontos diversos aí da vida feminina, da questão das escolhas, dos impulsos, das consequências, da culpa, do perdão por si mesmo e tudo mais que eu fui conversando e comentando aqui com vocês, certo? Então, tendo gostado bastante desse livro do Zweig, eu tenho sim planos de ler outros livros do Zweig. Como eu mencionei, eu já baixei ali pelo Kindle Unlimited o Brasil, um País do Futuro. E eu também tenho no Kindle comprado o e-book Dostoiévski, Vida e Obra, que é uma biografia, claro, e um comentário a respeito da obra de Dostoiévski. Também é um livro curto, não é muito comprido, e parece ser bem interessante. Eu gosto bastante de ler Dostoiévski, eu já li algumas obras dele, inclusive o livro que eu tinha terminado antes de ler 24 Horas na Vida de uma Mulher foi Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Então, é isso. Eu acho que ou Brasil, um País do Futuro ou esse livro sobre Dostoiévski vai ser a minha próxima leitura do Zweig, né?
E por hoje é isso, pessoal. Me contem aqui embaixo se vocês já leram alguma coisa do Stefan Zweig, se vocês gostaram, se vocês não leram, mas já tinham ouvido falar no autor, e se vocês se sentiram intrigados por esse livrinho aqui. Bom, por hoje é só então, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.